Pense num assunto aguardado e comentado. Nós vamos falar sobre sexo no casamento numa perspectiva bíblica. Não tem pra onde correr, é um dos pontos de maior tensão no casamento. Muitos casamentos se dissolvem por conta do sexo. Na verdade, não é por conta do sexo, é por conta do pecado que cria algumas variações em relação ao sexo. Falta de quantidade, frequência, falta de prazer no sexo, falta de agradabilidade, satisfação. Muitos desses temas são abordados em salas de terapeutas por aí, ou muitas vezes no gabinete pastoral. Não é um tema tão simples, mas a Bíblia deixa de forma muito clara e cristalina aquilo que Deus tensionou para os seus filhos, para o ambiente do casamento onde o sexo deve ser praticado. Fechou? Então nós vamos debater sobre esse assunto, nós vamos falar sobre aquilo que Deus tensionou para o sexo dentro do casamento, e assim eu espero que ao final desse vídeo você possa viver uma vida ou começar a construir esse casamento cheio de sexo, abundante sexo, com frequência, com qualidade. Mas calma aí, Gabriel. Sexo, pra mim, é uma coisa terrível. Eu não sinto prazer no sexo. O meu que só faço por causa da obrigação com meu marido. A partir desse vídeo, inclusive compartilhe com seu marido aí esse vídeo, tá? Porque a partir desse vídeo, o sexo vai ter uma conotação completamente diferente na sua vida. Você quer experimentar isso? Então assista esse vídeo e aplica as 5 aplicações que eu vou trazer no final para que você possa ter essa transformação a partir da verdade das Escrituras Sagradas. Fechou? Então tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Para começar a falar sobre sexo, nós precisamos ir pro início. Gênesis capítulo 1, versículo... Abre isso, se tiver com a Bíblia, já abre aí. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. A bênção de Deus estava sobre Adão e Eva ali. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pense no mandamento maravilhoso. Multiplicai-vos, sede fecundos. Aqui a gente vai entrar numa esfera do sexo, né? O sexo foi criado por Deus, os órgãos sexuais foram moldados por Deus, né? A vagina, na sua anatomia, o clitóris da mulher, né? O clítoris, algumas pessoas falam clitóris ou clítoris, o pênis do homem, o saco escrotal, tudo aquilo, a gente tá falando quase de um termo biológico. Você deve ter visto isso nas aulas de biologia, não se escandaliza não, fica comigo. Então, toda essa anatomia foi criada, esses nervos foram criados, não apenas para tornar o homem fecundo. Esse é um dos objetivos do sexo, sem dúvida. Criar uma multiplicação, não apenas dessa espécie, mas criar uma multiplicação da imagem de Deus no homem. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Nós não somos animais racionais, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Portanto, nós multiplicamos essa imagem biológica através do sexo, ok? Mas o sexo não foi feito apenas para isso. O sexo foi feito para um deleite, um prazer. Eu diria que esse é o objetivo até principal do sexo, tá? O deleite e o prazer desfrutado dentro de um ambiente de casamento. Porque sim, homem e mulher se unem em casamento, debaixo de uma aliança, e nesse ambiente de aliança, o sexo ele deve ser próspero, deve ser abundante. Olha só o que diz o capítulo 2, no versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante isso. Quando a gente vai ver lá em Ruth, capítulo 4, você tem vários outros termos como esse. A Bíblia sempre se refere ao sexo como coabitar. É interessante, né? Porque nas aulas de física, eu e você, nós aprendemos que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas, de forma misteriosa, Deus escolheu o sexo para representar essa unidade. É como se dois corpos ocupassem o mesmo lugar no espaço. De forma quase que espiritual, porque sim, o sexo aponta para o deleite e o prazer que nós, isso óbvio, dentro da bênção do Senhor que está dentro de uma aliança de casamento. O sexo fora de casamento, né? O sexo fora da aliança do casamento é maldição. A fornicação, se você não for casado, o adultério, se você for casado, ou se a outra parte for casada, enfim, a prostituição, tudo isso carregam maldições no próprio corpo, na própria carne. São pecados que desagradam a Deus, porque são distorções do ideal de Deus para o sexo. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro de um ambiente de casamento, porque ele é um Deus de aliança. E como ele tem uma aliança com o seu povo e ele desfruta a partir dessa aliança da comunhão com o seu povo, ele também estabeleceu o sexo para ser um momento de ápice, o ápice do prazer humano dentro de uma aliança de casamento, que aponta para o prazer que nós sentiremos na glória. É um pedacinho, é como se fosse uma faísca da chama que não se apaga, que nós sentiremos na glória, numa plena comunhão com Cristo. Então sim, o sexo não é nenhuma metáfora, é um apontamento para a glória de Cristo e a unidade que Ele
contemplará com a sua igreja. Então, a igreja e Cristo desfrutariam dessa comunhão, desse prazer eterno nos céus. Imagina você viver em gozo completo. Entende isso? É complexo pra gente entender dessa forma porque geralmente a nossa mente já é completamente poluída e distorcida pela pornografia ou pela indústria do sexo na internet. Mas o sexo é puro quando feito no casamento. O sexo foi feito para o casamento e para que os membros desse casamento, né, essas duas partes, homem e mulher, pudessem desfrutar das delícias da presença de Cristo. Então sim, o sexo, essa coabitação foi feito para que nós pudéssemos glorificar a Deus. É um ato de adoração no casamento. Quando você faz sexo com sua esposa, você está adorando a Deus. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que diz sobre Boaz e Ruth. Tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Então, quando você se casa, é obrigação. Em 1 Coríntios capítulo 13 também vai trazer essa realidade. Perdão, capítulo 7 também vai trazer essa realidade. É obrigação, uma obrigação prazerosa. É como se você se tornasse um alegre prisioneiro do seu cônjuge. O seu corpo passa a pertencer ao seu cônjuge, o corpo do seu cônjuge passa a pertencer a você. Existe uma ideia de pertencimento no casamento. E vocês devem praticar o sexo frequentemente e com deleite. Eu vou explicar aqui algumas formas para vocês, né, começarem a ter ainda mais prazer no sexo. E o sexo é algo mais prazeroso. Parece algo irrelevante mencionar, mas para muitas mulheres, especialmente, o sexo não é algo tão prazeroso. O homem simplesmente vai lá, se satisfaz naquele sexo, chega ao ápice, ao orgasmo, e não busca a satisfação da esposa. É uma das aplicações que eu já estou trazendo um spoiler para você aqui. E a gente vai trazer um conceito bíblico a respeito do sexo. Mas olha só o que Boaz fez. Tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. Coabitar é essa ideia de unidade mesmo, essa ideia de os dois formarem uma só carne. Eles habitarem como uma só carne e agora não pode ser separado, porque não separe o homem o que Deus ajuntou no casamento. E eles, obviamente, estavam dentro do contexto de casamento. Se você lembra um pouco da história de Ruth, Boaz foi muito homem bíblico, para dizer a Ruth que ela aguardasse até que eles pudessem estar casados e dentro da aliança do casamento eles pudessem então coabitar e fazer sexo. Então sim, é um ato de adoração coabitar. Da mesma forma que Cristo vai coabitar com a sua igreja na glória. Lembra do novo céu e nova terra? Apocalipse, onde habita a justiça? Entende isso? Deus tabernaculará conosco. Esse tabernaculará é coabitar, é estar habitando no nosso meio de forma plena. É óbvio que Deus está aqui, né? Ele é onipresente, Ele está aí também. Ele é onipresente, mas Ele vai coabitar, Ele vai habitar de forma plena e nós desfrutaremos da sua presença. Então, por isso que Paulo diz que o prazer celestial não se compara a qualquer outro tipo de prazer nessa terra, tá? Talvez o prazer que mais chegue perto da glória é o prazer do sexo dentro do ambiente do casamento, que é um ambiente abençoador, ok? Então, o sexo é um ato de adoração. Vamos ver um pouquinho, né? Se você quer aquecer as turbinas do motor no seu casamento, né? Quer acender a chama novamente, eu aconselho você, né, a ler Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, como você preferir, junto com a sua esposa. Já estou abrindo aqui, tá? E teve alguma pessoa que perguntou lá no Instagram, esses dias, na caixinha de perguntas que eu abro diariamente lá nos stories do Instagram, e ela perguntou assim, um casal cristão pode assistir pornografia para aquecer a relação, né? Apimentar um pouco mais? Óbvio não. A resposta é não. A não ser que queira aquecer para chegar mais perto do inferno, do lago de fogo e enxofre. Então se você quer aquecer para chegar mais pertinho do inferno, meu filho, aí você assiste pornografia, porque é algo destrutivo, corrói o ideal de Deus para o sexo. Ok? Agora, se você quer aquecer, né, as suas paixões bíblicas e puras para o ambiente do casamento, eu aconselho você a ler Cântico dos Cânticos com a sua esposa ou com o seu marido, no caso, se você for mulher, com o seu marido. Então, se vocês fizerem esse exercício e alguns outros que eu vou trazer aqui para vocês ao final desse vídeo, algumas aplicações importantes para você poder aquecer essas turbinas, aí sim, dentro de um contexto bíblico, você vai glorificar a Deus e você vai estar adorando a Cristo. E vai estar se aproximando ainda mais de Jesus, tá bom? Nada daquela ideia de que o sexo é impuro, nossa, o sexo é algo que é um mal necessário. Esquece essa história, papai. Essa história que sua avó contou, alguma coisa do tipo. O sexo é uma bênção e deve ser desfrutado, ok? Então vamos lá. Tudo começa com um beijo, né? É um ato sexual, o beijo. Olha que interessante, o beijo foi feito para dentro do ambiente do casamento. Cânticos, capítulo 1, versículo 2, diz assim:
Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ele compara o amor da sua amada com o vinho. Então aqui a esposa falando para o esposo, né? Ela compara o beijo do seu amado como vinho. Ela chama o seu amado para beijar a sua boca. Eu tô vendo aqui a minha colinha, capítulo 4, versículo 11 também vai trazer a ideia de beijo. Capítulo 4, versículo 11 diz: os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, ou seja, é um beijo de língua, não é só selinho não, papai. Depois que casa, depois de 20 anos de casamento, só fica dando selinho. É beijo de língua, mete a língua na boca dessa mulher aí. Pelo amor de Deus, dá um beijo de novela, dá um beijo de língua na boca dela. E a fragrância dos teus vestidos é como o do Líbano. Então já está falando da fragrância aqui, tá? Então o beijo é o início. A iniciação do ato sexual é no beijo. Então, faz quanto tempo que você não beija a sua veinha? Faz quanto tempo que você não beija o seu velho? Chega lá e taca ali um beijo, meu filho. Beijinho na testa, é uma coisinha honrosa, uma coisinha bonitinha. Mas, pelo amor de Deus, deixa isso pros namorados. Os namorados que devem evitar até o beijo na boca, porque é iniciação sexual. Mas você que é casado, dá um beijo na boca da tua mulher aí, pelo amor de Deus. Dá um beijo na boca do teu homem quando você for sair pro trabalho. Ou antes, né, quando você chegar do trabalho, já inicia essa conversa sexual dando um beijo na boca. Olha só que interessante, o perfume, né? Aqui no capítulo 4, versículo 11, já disse: a fragrância dos teus vestidos, o esposo está dizendo para a esposa, é como a do Líbano, é uma fragrância maravilhosa. Se cuidar, né? Colocar um bom perfume. Cânticos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: suave é o aroma dos teus perfumes, como o perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Então ela está falando, a esposa está falando do esposo aqui. Tá? Então o perfume também é um traço, né, sensual. Você lembra daquela propaganda, sei lá, do Axe ou do desodorante, que o cara passa assim, aí vem as mulheres. Aquele é um conceito totalmente deturpado, mas se você tiver que colocar um bom perfume para chamar a atenção da sua esposa, maravilha. Por exemplo, eu trabalho no escritório que fica dentro da minha casa. Sempre que eu tomo banho para vir pro escritório, para gravar alguma coisa, eu coloco o perfume, o melhor perfume que eu tenho. Eu não só uso ele pra sair, porque aqui eu vou encontrar minha esposa, no corredor, ela vai vir aqui, ela vai me ver, ela vai me dar um abraço, ela vai me dar um cheiro. Agora mesmo a gente tava dando um cheirinho e eu tô com o meu melhor perfume. Pra ela, não é pra qualquer outra pessoa. Para as outras pessoas, quando eu vou sair pra um lugar, uma reunião que minha esposa não vai estar, eu coloco o perfumezinho aqui na minha boca. Eu gosto de estar cheiroso, mas minha boca. Então o melhor perfume é pra ela. Se perfumar. Capítulo 4, versículo 11 também vai trazer essa perspectiva, tá bom? Capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha que interessante. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Nardo era um objeto de perfumaria, ok? O meu amado é para mim um saquetel de mirra. É um saquinho de um perfume maravilhoso, posto entre os meus seios. Onde é que tá? O amado tá onde? Entre os seios dela. Aqui já entra o ato sensual para o casamento. A sensualidade é pecaminosa fora do casamento. Contemplar a sensualidade de outra pessoa é pecado. Desejar pecaminosamente, de forma impura, outra pessoa é adultério, segundo diz Mateus capítulo 6, lá quando Jesus decreta a ideia do adultério como sendo algo profundo. O só pensar seria adultério. Então você pode utilizar aqui os recursos que a palavra de Deus te dá em relação ao romance. Aqui você pode utilizar isso e entender que a conjuntura sexual, o corpo físico, deve ser utilizado para adorar a Deus dentro do casamento, no sexo e nas iniciações a respeito disso, ok? Para o esposo e para a esposa, aqui vai uma sacada importante de Cântico dos Cânticos. O seu amado, a sua amada, é a mais bela, é o mais belo de todos, não tem outro, não tem comparação. Não tem comparação, não tem ator de novela, não tem ator de série que chega aos pés da beleza do seu amado ou da sua amada. E aí você vai ver a mais formosa entre as mulheres, capítulo 1 de Cânticos, versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, para ele, ela é a mais formosa. Capítulo 1, versículo 15 diz: eis que és formosa, ó minha querida. Olha a linguagem, olha a linguagem de poesia que ele está utilizando com ela. Eis que és formosa. Manda esse versículo aqui, né? Oculta até que é um versículo. Manda esse versículo aqui. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eu brincava com o André que eu ficava trazendo algumas poesias como essas aqui de Cantares, né? Ele ficava brincando porque pra gente parece que não se aplica muito, não. Os olhos são parecidos com os das pombas. Parece que não é muito elogio. Mas eu ficava brincando com a Andressa e ela começava a rir, porque era essa a ideia. Eu tava passando a ideia pra ela, né? Eu passo a ideia pra ela de que ela é formosa, a mais formosa das mulheres. E aí, com um tom de brincadeira, eu utilizo a linguagem de Salomão aqui nessa perspectiva.
tá? Que talvez não seja tão aplicável para os dias de hoje, em relação a você falar para sua esposa que os olhos dela são como o da pomba, ela não vai se sentir muito elogiada. Mas tá tudo bem, você fala que ela é mais formosa. Você acrescenta palavras, você utiliza a sua comunicação, o seu olhar, o seu gesto, o seu toque. Sim, para apontar para ela que ela é mais formosa, ok? Tem outros textos aqui, eu gostaria de ler. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: como és formoso, a mulher também considera o homem mais formoso. O seu homem é o seu macho alfa. Fala para ele que ele é formoso. Amado meu, como és amável. O nosso leito, a nossa cama é de viçosas folhas. E aí você chega, né? No capítulo 2, versículo 2, que diz assim: qual lírio entre os espinhos? Ou seja, tem um bocado de espinho por aí. Você é como lírio, é como uma flor que salta os olhos. Tal é a minha querida entre as donzelas, entre todas. Você é a que mais brilha. Você ofusca o brilho do sol, da lua, minha filha. Eu te amo. Você é maravilhosa e é a mais bela de todas. Então, declarar isso é importante. Tá aqui, ó. O esposo e a esposa estavam dizendo isso, um pro outro. Capítulo 4, versículo 7 também ainda em relação à beleza. Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Meu amigo, antes de casar, você pode até achar defeito na noiva para saber se você vai casar ou não. Mas depois que casou, papai, esquece os defeitos. Na verdade, não é esquece, né? A gente vai trazer até um vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre a sua importância no papel de corrigir, exortar o seu cônjuge, né? Levá-lo a Cristo. Então você tem um papel importante aí como Natan teve para com Davi, tá bom? Você vai assistir esse vídeo em algum momento. Inclusive se inscreve no canal, ative as notificações, clique em gostei nesse vídeo, compartilhe com o seu cônjuge, compartilhe com seus amigos, compartilhe com um grupo de casais da sua igreja, porque eu acho que vai ser muito edificante, eu creio que vai ser muito edificante. Esse é o nosso espírito, essa é a nossa esperança de edificar casais e famílias, fechou? Então tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vamos para mais? Então a mais formosa. Capítulo 4, versículo 7 diz isso, né? Em que não há defeito, ok? A doce voz da pessoa amada. Capítulo 2, versículo 14. Olha só o que diz. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, fazem-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, doce como mel, e o teu rosto é amável, aprazível. O casamento e o sexo geram proteção para ambos os cônjuges. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Capítulo 1 de Cânticos dos Cânticos diz assim: como és formoso, amado meu, como és amável, o nosso leito é de viçosas folhas, ou seja, ele não se dissolve por qualquer coisa, as traves da nossa casa são de cedro, uma madeira forte, e os seus caibros de cipestre. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, a nossa casa, existe uma proteção aqui. Existe algo no nosso casamento que é sem mácula, que protege um ao outro. Você sabia que você é a proteção do seu cônjuge contra as tentações? Uma das proteções? Você sabia que o seu cônjuge é a sua proteção contra as tentações? Portanto, é importante que vocês façam sexo. Que você procure, sendo mulher ou homem, procure o seu cônjuge para fazer sexo. E todo o enredo que isso envolve, tá? As delícias, o prazer, as palavras doces, o beijo suave, o cheiro agradável, o toque que acaricia, beleza? Então, é óbvio que isso envolve também um cuidado, um autocuidado, né? Você se cuidar é muito importante. Capítulo 4, versículo 1 a 3, olha só o que vai dizer. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do véu, do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras, o elogio, né, de Salomão, que descem ordeantes no monte de Gileade. Ou seja, o cabelo dela era arrumado, talvez cacheado, como o rebanho das cabras, não sei. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas, ou seja, branquinhos. Vamos cuidar, meu filho e minha filha, da higiene. Vamos escovar o dente aí, papai. Escova o dente. Ninguém aguenta uma hora, tu não. Imagina fazer sexo com meu marido, ele tá com uma... Vai escovar o dente, miserável. Manda ele escovar o dente. Escova o dente e a gente volta a conversar aí, tá? Então, o versículo 3 do capítulo 4 diz assim: os teus lábios são como fio de escarlata e a tua boca é formosa. Então existe um cuidado aqui. Você cuida dos seus cabelos, você cuida dos seus dentes, você cuida da sua boca, do seu rosto, do seu corpo, vai pra academia. Por que não? Então, olha, se existe uma perspectiva de eu precisar desejar e considerar mais bela a minha esposa, ao mesmo tempo, na perspectiva da minha esposa, ela deve amar se cuidar para comigo, entende? Para se apresentar a mim ainda mais bela. Faz sentido isso? Então, na minha perspectiva, independente do que ela faça, ela precisa ser a mais linda. Na perspectiva dela, ela precisa se cuidar para se apresentar ainda mais bela. Na minha perspectiva, eu preciso me cuidar para me apresentar ainda mais belo para minha esposa.
ir pra academia, cuidar do meu cabelo, cuidar do meu, sei lá, da minha pele, do meu rosto, da minha higiene pessoal, um desodorantezinho, um bom perfume, escovar os dentes, mas na perspectiva da minha esposa, eu devo ser o mais belo, independente do que eu faça. Então essas duas perspectivas são muito importantes, ok? Você deve se esforçar por isso. Existe um senso de pertencimento. Capítulo 2, versículo 16, olha só o que diz. Capítulo 2, 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Capítulo 6, versículo 3. Pertencimento. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Capítulo 7, versículo 10. Olha só o que diz. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Meu amigo, se você não tem saudade da sua esposa, comece a criar essa saudade aí. Comece a criar essa saudade. Comece a desenvolver esse sentimento importante de precisar da sua esposa, de desejar a sua esposa, de sentir falta. Ah, já estou muito acostumado, Gabriel, porque eu viajo muito. Meu amigo, corta essas viagens aí, pelo amor de Deus. Muda de emprego, muda de carreira. Esteja perto da sua esposa, sinta saudade dela. Capítulo 8, versículo 6. Põe como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. É o esposo falando para a esposa. Você me pertence e eu pertenço a você. Esposo, por favor, coloque um selo no seu coração em relação ao seu esposo. Coloque um selo no seu braço. Para que qualquer pessoa que veja saiba que você pertence à sua esposa. Aliança. Seu coração é dela. Capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, você agora não pertence mais a você não, você pertence à sua esposa. Sua esposa não pertence mais a si mesma, pertence a você. O corpo de ambos pertence um ao outro, para que sejam cuidados, para que sejam zelados, para que sejam desfrutados no sexo, ok? E a gente está chegando nas aplicações. O prazer do sexo, muito importante a gente falar sobre isso. Capítulo 4, tô vendo aqui minha colinha, versículo 10. O prazer. Quanto melhor o teu amor, e aqui ele está se referindo ao sexo mesmo, do que o vinho. O vinho era um dos elementos de maior prazer naquela cultura semítica, naquela cultura judaica e em várias outras culturas. Então o vinho era associado ao prazer, ao deleite, à alegria. Então aqui ele está dizendo, o teu amor é melhor do que o vinho. Meu amigo, as delícias, o prazer do sexo da sua esposa, do seu marido, só devem perder para as delícias na presença do Senhor. Entende o que eu quero dizer? Não é que você fazer sexo com sua esposa vai estar fora da presença do Senhor. Você está em adoração a Deus quando você faz sexo com o seu cônjuge, ok? Isso precisa ficar muito claro. Só que, aqui entra, se você tem que amar alguma coisa acima de todas as coisas, ame a Deus. Mas depois ame o seu cônjuge, né, acima de qualquer outro ser humano, e faça sexo com o seu cônjuge. Deseje o sexo com o seu cônjuge mais do que o vinho, mais do que o prazer de jogar futebol, mais do que o prazer de ver um soquinho, mais do que o prazer de ver um filme, mais do que o prazer de ficar simplesmente comendo pipoquinha, dormindo em conchinha. Deseje o sexo, deseje o seu marido, ok? Capítulo 7, ou sua esposa, versículo 1 a 3, diz assim: quão formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris, existe uma sensualidade aqui. Eu olho pra ela é minha esposa. Eu acho bonito o seu rebolado, o seu andar, as suas curvas. Tem que olhar pra sua esposa. Bonito não é a esposa do outro não, é a sua esposa. Viu? São como colares trabalhados por mão de artista. Versículo 2, capítulo 7. O teu umbigo é como taça redonda. O que ele faz com o umbigo? Ele bebe alguma coisa no umbigo. Ele beija o umbigo da sua amada. Né? O umbigo ali está muito próximo daquilo que você sabe, né? Da vagina. A vagina sendo beijada, sendo acariciada, por que não? A anatomia da mulher, o clitóris, ele é uma parte do corpo da mulher que é feito só para dar prazer. Por que não tocar ali naquele lugar? Se você não é casado ainda, segura, papai, segura. Mas se você é casado, experimenta isso. Por que não tocar? Por que não experimentar? Por que não consultar a sua esposa como dá prazer a ela? Por que não beijar? Por que não? Ok? O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias de gêmeas de gazela. Agora vá, capítulo 7, versículo 6. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos, aos cachos da palmeira. Dizia eu, subirei a palmeira, adivinha o que é a palmeira? Pegarei nos seus ramos, pega no seio da sua esposa aí, papai. Toca nele, toca com carinho, tá? Quem tem uma mente deturpada pela pornografia vai fazer isso com agressividade. Toca com carinho, veja se tá agradável, se não gera dor. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei nos seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração, como o das maçãs. Os teus beijos são como um bom vinho. Isso é um prazer. Aí você vai lá, por exemplo, para Provérbios, tá? Provérbios também vai trazer essa ideia do prazer. Capítulo 5, versículo 15 a 18.
Bebe água, ele está falando de sexo aqui. Bebe água da tua própria cisterna, está falando de sexo no casamento com a sua esposa. Não beba da cisterna alheia, dos poços alheios. Beba do seu poço, da sua cisterna, sua esposa. E das correntes do teu poço. Versículo 16 do capítulo 5. Provérbios, tá? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças do ribeiro de águas. Ele está condenando o adultério. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Era uma prática das culturas pagãs, né? Homens que se deitavam com suas esposas chamavam outros homens, ou chamavam outras mulheres. Loucura. Abominação diante do Senhor. Não tem sexo a três não, meu filho. Sexo a três é você, sua esposa e o Espírito Santo, só se for. E o Espírito Santo, obviamente, não vai fazer sexo ali, mas ele está presente. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que é alegra-te aqui? É rir, é gargalhar também, mas é fazer sexo. Se alegrar. Córcea de amores, gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo. Olha a frequência sendo mencionada aqui em todo o tempo. Saciem os teus seios. E embriaga-te. Olha, a Bíblia sempre fala assim, não se embriague com vinho, não se embriague com aquilo que vai gerar dissolução. Mas se embriague do Espírito, se encha do Espírito. E aqui ele diz, se tem outra coisa que você pode se embriagar, se embriague com as delícias da sua esposa, com as carícias da sua esposa. As carícias. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Esse é o prazer. Eu quero que você entenda aqui, eu tenho 5 aplicações breves. Se você quer ter mais sexo no seu casamento, você precisa entender que você precisa desejar a sua esposa, o seu cônjuge, mais do que qualquer outra coisa. Desejar. Na sua perspectiva, você tem que desejar ele ou ela, né, sendo seu cônjuge, independente do que ele faça, independente de como ele esteja nesse exato momento. Talvez ele não esteja mais naquela forma física, mas o sexo vai ser prazeroso da mesma forma, ok? Mas na perspectiva do cônjuge, o que você precisa fazer? Eu preciso desejar minha esposa, independente de como ela esteja, em qualquer forma que ela esteja, se ela tá mais gordinha, se ela tá mais magrinha. Eu tenho que desejar ela, se ela tá careca, se ela tá cabeluda, se ela tá, quando eu digo cabeluda, né, o cabelo grande, ou se ela tá passando por algum problema de saúde e precisou cair o cabelo. Não importa, deseje o seu cônjuge, deseje. Na minha perspectiva, eu preciso me esforçar para ser cada vez mais aprazível, agradável aos olhos da minha esposa. Facilitar o trabalho dela de me desejar. Primeira aplicação. Segunda aplicação, busque a satisfação do outro. Primeira coisa no sexo. David Harvey fala isso em Quando Pecadores Ensinam, um capítulo sobre sexo. Ele vai falar, busque a satisfação do seu parceiro, né? Da sua esposa, do seu marido. Busque a satisfação dele primeiro. Investigue, conversem sobre esse assunto. Como eu posso dar mais prazer? Claro, de forma lícita, né? Cuidado com aqueles toques que são indesejados, que não são agradáveis, que podem deturpar a sexualidade do seu cônjuge. Cuidado com isso, né? Mas todo outro tipo de toque, uma pegada diferente, tocar no bumbum, tocar na vagina, nos seios, beijar com a boca, dar uma mordidinha na orelha, beijar o cangote. Meu amigo, experimente isso. Converse com a sua esposa. Aquilo que dá prazer a ela, se é de repente um toque, uma massagem naquela parte do clítoris, isso é anatomia, biologia dela. Foi feito para aquilo, para gerar prazer, meu filho, porque você não tá tocando. Aí você quer chegar, enfiar ali no buraquinho, e depois, no buraquinho entenda na vagina, e depois quer cair do lado e morrer, dormir. Não, homem e mulher tem estratégias diferentes. A mulher é como se fosse um fogão a lenha. Ela vai se aquecendo aos poucos, mas uma vez que pega fogo, meu filho, você demora para apagar. O homem é mais semelhante a um fogão a gás, né? Ele liga imediatamente, tocou nele, ele já tá ligado. E ele desliga também e dorme do lado e acabou, não deu prazer pra esposa. Quantas mulheres esposas, não sabem que é ter um orgasmo porque o homem não se esforça o suficiente. Meu amigo, se sua mão vai cair porque você tá ali no DJ, se sua mão vai cair, não importa, mas meu amigo, se dedique. Se dedica a dar prazer pra sua esposa. Sacou? Pegou a parada? Isso aqui é bíblico, poxa. Eu tô trazendo uma linguagem crua, mas é bíblico. Tá? Isso aqui é pra gente que tá interessado em desfrutar de uma vida abundante, dentro do casamento abundante, glorifica a Deus na perspectiva da sexualidade, ok? Terceira aplicação, se toquem com frequência, se acariciem, tá? Com respeito devido, de forma carinhosa, prazerosa. Quem tá assistindo um filminho, vai tocando. Às vezes a mulher ali, de repente não tá nem afim de fazer, mas você vai sendo despretensioso, devagarzinho. Pode ser que não dê nada, não dê sexo, não dê nada, mas você ali fez um carinho na sua esposa, ela fez um carinho em você, se toquem. Experimente, esposa, né? Tocar no seu marido, tocar nas partes que são aprazíveis para ele, tá? Especialmente o pênis, aqui eu preciso ser claro com isso. Quarto tópico, quarta aplicação. Estejam nus sempre que possível. Tá sozinho no quarto, meu filho, tranca a porta, mas se o meu filho for bater, aí a gente abre. Mas estejam nus debaixo do lençol, o que seja, estejam nus, se vejam nus.
Claro que essa nudez é só um para o outro. Não vai andar nu por aí pela casa porque tem a cortina, o vizinho vai ver, sei lá. Tá? Cuidado com isso. Mas com pudor, estejam nus sempre que possível. Estejam nus. Lá em Gênesis capítulo 1, né, versículo 27, vai dizer, eles estavam nus, poxa. E não se envergonhavam, eles estavam nus. Estejam nus. Quanto mais nudez juntos, teoricamente, mais sexo vai haver, tá? E obviamente, moças, se vocês puderem, comprem lingeries bonitas, agradáveis, se vistam de forma prazível. O homem tem esse deleite, né, em tirar a sua roupa, em ver você bonita, gostosinha pra ele, ok? E você também, homem, né? Coloca uma boa cueca. Vai usar aquela cueca furada, papai, aquela melada ali. Não. Bota uma cueca box bonitinha, dá lupo, sei lá, uma cueca arrumadinha, fica direito. E quando for a hora, fica nu, tá bom? E não necessariamente só, né? For dormir, dorme nuzinho, dorme de conchinha, papai, juntinho, viu? Esse é o ideal. Quinta aplicação, vou escrever um livro ainda sobre essa parada toda, vocês vão ver. Não sei se vai vender, mas enfim. Quinta aplicação, tenham paciência, tô aqui com minha colinha, tá? Tenham paciência um com o outro, para ensinar um ao outro. Capítulo 8 de Cantares, versículo 2. E tu me ensinarás. A esposa está dizendo isso pro homem. Então, meu amigo, ensine a sua esposa, né, como é que ela deve fazer, qual é o movimento, com prazer, com carinho, com paciência. Não é na primeira vez, não é na segunda, vocês vão aprender juntos ali o sexo, juntos. Tá? Evitem o erro, se comuniquem. Sem frustração. Às vezes você vai falar com frustração. Não. Fala com carinho, fala com jeitinho, meu amor, por aqui, vamos por aqui. E ela também, moças, né? Esposas, falem pros seus maridos, respectivos maridos, né? Um único marido. Fale pra ele como é que você gosta, qual é a posição, qual é a maneira, qual é o toque, ok? Ensinem um ao outro aquilo que vai dar prazer de forma agradável. E pra terminar, essa aula, foi uma aula, hein, gente? Foi uma aula, não foi um videozinho, foi uma aula. Eu poderia ter feito mais curtinho, mas eu decidi fazer isso. Clique em gostei se você não curtiu ainda. Compartilha com seus familiares amigos é pau. Grupo de casal, talvez, da igreja, né? Grupo de casal da igreja, compartilha com seu cônjuge, compartilha com algum casal que está enfrentando dificuldade aí, dependendo do casamento, você sabe. Sirva essas pessoas, mas de forma discreta. Grupo da família já é meio difícil. Se inscreve no canal também, tá bom? E pra gente terminar, capítulo 8 de Cantares, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogar o amor. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então não despreze o amor, ok? Viva esse amor, ative essa paixão novamente, ok? Isso é uma decisão. Decidam, alinhem, se comprometam, se esforcem por viver uma vida sexual agradável diante de Deus, em adoração a Deus. E saibam disso, quando você está fazendo sexo com o seu cônjuge, você está protegendo o seu cônjuge, além de estar adorando a Deus. Faça isso com deleite, prazer, deseje esse momento. Beleza? Deus abençoe a sua vida, deixa eu orar pela sua vida nesse exato momento, porque isso foi aqui, mais do que qualquer outra coisa, uma aula baseada nas Escrituras Sagradas. Deus abençoa essa pessoa que está assistindo essa live, nesse exato momento, essa aula, esse vídeo, Pai, que ela possa ser altamente, profundamente abençoada, Senhor Deus, por essas verdades Escrituras, que ela possa usar isso com sabedoria, santidade e dentro do ambiente do casamento, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus te abençoe abundantemente, se inscreve no canal, ative as notificações, cheiro no seu coração. Deus abençoe o seu casamento com muito sexo, muita bênção do Senhor, muita chuva de bênçãos aí, frutíferas bênçãos na sua vida, tá? E aqui eu tô me referindo a um amor apaixonado pelo seu cônjuge, fechou? Cheiro no coração, tamo junto, valeu!